does I keep on shining? Shine on the mountains, God, let me blue. I said blue moon of Kentucky, does I keep on shining? Shine on the mountains, God, let me blue. Hoje nós vamos abrir espaço para o esporte, para a dupla Caju, os dois times de futebol aqui da cidade de Caxias do Sul. Queremos saber quais são as realidades dos dois clubes e quais são os planejamentos para o futuro. Veja o título do programa de hoje. O pessoal de casa pode participar conosco pelo nosso telefone, que é o 3218-2194, pelo nosso Twitter, @UXTV, ou pelo facebook.com/UXTV. Já vou lançar uma pergunta aqui para o pessoal, é que na sua opinião, o que a dupla Caju precisa mudar para 2014 para alcançar uma colocação melhor na divisão que está? Enfim, o que o pessoal acha que precisa mudar para melhorar aí os clubes da nossa cidade? Tudo bem, Marquinhos? Para mim é um prazer, uma satisfação estar participando aqui com todos os convidados, né? Gente que entende, que vivenciou o futebol, e esse é o grande desafio, né? Acredito que as direções hoje de Caxias e Juventude já acertadamente investiram em pessoas que vivem do futebol, que realmente conhecem a realidade, tanto do Caxias como do Juventude. Temos aí o Paulo Turra e temos aí o Piccolo hoje no comando das equipes. Já foi um grande pontapé inicial. A mudança parte daí, apostar em quem conhece de futebol, quem vive, né, quem foi atleta e conhece as origens do clube, estão inseridos nas origens do clube, né? Muita gente aí que vai participar do programa, que eu tive o prazer e a honra de trabalhar junto e que também são conhecedores, né, não só do futebol, mas da realidade que passa a nossa dupla Caju. Isso é fundamental. As duas diretorias, no meu entendimento, hoje entenderam a realidade e colocaram profissionais capacitados e que vivenciaram bons e maus momentos dentro dos seus clubes. Primeiro, é uma disputa muito grande, né, entre a cidade de Caxias do Sul, que é um polo econômico de extrema importância, segundo polo econômico do Rio Grande do Sul, e tem sobre a dupla Caju uma sombra muito grande, que é a dupla Grenal, né? E essa sombra muito grande, ela também tem uma força que a OAA acompanha, que é a força da mídia de Porto Alegre. Então, as conquistas que o Juventude teve, de campeão da Série B, de campeão da Copa do Brasil, de campeão gaúcho, de ficar 13 anos na Série A, bem naquela época da Parmalat, isso foi uma coisa maravilhosa para Caxias do Sul, maravilhosa. E logo depois, em 2000, Caxias se torna campeão. Então é óbvio que aí todo mundo começou a olhar para Caxias do Sul. Ora, se Caxias do Sul começa a crescer, alguém vai ocupar o espaço deste outro alguém, que é principalmente a dupla Grenal. Meu sentimento é de tristeza, porque meu tempo, desde o tempo do Flamengo e Juventude, a rivalidade sempre existiu. E depois, não sei o que houve, que o futebol teve uma decadência, que nem o Paulo falou agora aí, ficou sem patrocínio, o Juventude perdeu o patrocínio. O Caxias, o Flamengo, sempre foi aquela turminha de sempre. Pai do Périco, se foi presidente. Então, sempre gente assim ajudando. Aí, creio que a realidade é essa, que sem dinheiro tu não faz nada hoje, né? Infelizmente. Desafio, a gente vive desafios, né? E falando de 2000, para quem foi campeão em 2000, nós tínhamos um time muito bom, mas nós fomos campeões e o maior marco, quem sabe, nós fomos campeões com 3 meses de salário atrasado. Entendeu? Então, para quem passou por tudo aquilo lá, a estrutura que o Caxias tem hoje, que oferece hoje, é uma estrutura. Em 2000, nós nem tínhamos estrutura. Nós tínhamos um gramado, estádio e muito diferente do que é hoje. Então, pelo menos hoje, eu que sou técnico do Caxias, fui jogador em 2000 e hoje sou técnico, pelo menos hoje nós temos uma estrutura. E nós temos, sim, tanto o Caxias como o Juventude, nós temos um nome muito forte no mercado. E através desse nome e através da credibilidade que tem que imperar no futebol, e se tratando exclusivamente dos dois clubes aqui de Caxias, eu acho que a credibilidade conta muito. Então, quem sabe seja um trabalho devagar, de resgatar a credibilidade. Porque, lógico, sem dinheiro a gente não consegue fazer. Mas com o pouco dinheiro que a gente tem e tendo credibilidade de tu conseguir manter teus gastos em dia,
tu pagando em dia, dando a estrutura que hoje os dois clubes de Caxias dão, estrutura física, de estádios bons, de gramados suplementares bons para a gente treinar, de material bom, automaticamente, eu acredito que depois da Copa do Mundo, eu acredito que num futuro próximo, os jogadores vão começar, os profissionais vão começar a olhar muito para isso aí. Bom, Marquinhos, até se você me permite, eu gostaria de dar um pitaco nesse assunto em relação aos porquês. Não existe um porquê, existem vários. E eu, numa dessas minhas saídas de Caxias, em um clube que eu trabalhei, eu ouvi de um presidente algo que eu gostaria muito de ouvir algum dia aqui em Caxias. E eu não ouço bem pelo contrário. Eu ouvi de um presidente, na época eu estava no Curitiba, que ele falava para todo mundo, falava para funcionário, para atleta, no dia da posse dele. Eu não quero que o Atlético Paranaense vá mal. Eu quero que eles continuem bem, porque eu quero ser melhor de quem é melhor. Aí eu vou estar andando para frente, estaremos subindo. Aqui em Caxias é momento de reflexão. É extremamente importante que nós tenhamos essa consciência. Aqui em Caxias, esse pensamento ele anda nos corredores dos dois clubes. Aí eu senti isso nos dois lados. É uma preocupação muito grande que o Caxias esteja mal ou que o Juventude esteja mal. Eu quero ser melhor de quem está pior do que eu. Desde quando que eu vou ser melhor dessa forma? Não vou crescer nunca, não vou evoluir nunca. Vou estar andando para trás, ou na pior, ou na melhor das hipóteses, andando em círculo. Vivi um problema, dei uma melhoradinha, volto para o problema. Então essa é uma das opiniões que eu tenho em relação ao momento que se vive em Caxias do Sul. Sobre o que o Juventude precisa fazer. Me parece, acompanho um pouquinho o raciocínio do Rafael, de que o fato de termos consciência de que precisamos estancar um pouquinho daquilo que sai, entendeu? Controlar um pouquinho os gastos em termos administrativos, e isso recai sobre o comando técnico, né, e mais o pessoal do futebol, porque é dali que você busca controlar o máximo possível e encontrar um equilíbrio, para depois sim nós termos a condição de fazermos equipes competitivas. Mas é um dos pontos positivos de times vencedores. Apostar numa sequência. Não é privilégio só do Caxias e do Juventude, essa troca de treinadores, dispensa de jogadores. Isso que aqui nós estamos falando, numa cidade em que a imprensa, né, e hoje também fazendo parte da imprensa, não é uma imprensa que cobra, que critica, que torce contra os clubes, como nós temos em outros centros. Então teria muito mais tempo, né, e condições das diretorias de Caxias e Juventude dar essa sequência. Apostar, não tem com uma cobrança. A gente sabe, e eu me sinto muito à vontade em falar aí na presença do Turra e do Piccoli, porque eles têm, assim como o Fernando também, que é o auxiliar técnico, e o Luciano, que está aí também, auxiliar técnico do Piccoli, jogamos juntos. E a gente foi criado nas categorias de base, de Caxias e de Juventude, sabendo a responsabilidade que tinha que chegar no título, ou ter se perder para Grêmio e para Inter. Com todo respeito ao futebol do interior, mas era Grêmio, Inter, Caxias e Juventude e Caxias no mesmo nível. Era essa a cobrança. Então, se criava desde pequeno essa expectativa e essa obrigação. Olha, nós temos que chegar, e eles entendem bem isso. A Juventude é um bom exemplo da questão da manutenção das categorias de base. Aí, quando aquela criança entra lá no infantil, ela já aprende a ter amor àquele clube. É diferente de você pegar um jogador de outro clube, certo? Então, se você faz com que aquela criança construa a sua vida dentro daquele clube, certo? Ela vai jogar o que ela sabe e muito mais do que ela sabe. Então, isso é aquela questão da fidelidade, né? Aquilo que está no coração. No mínimo vai ter um torcedor fiel no futuro. Justamente, esse torcedor, ele vai estar chorando lá no campo, como vai estar chorando a torcida. O ideal seria que fizesse a junção dos dois, mas isso infelizmente não é possível. Eu acho que também é um fraco o nosso futebol aí, falta incentivo também, né? Eu acho que falta um pouco de incentivo da comunidade, né, empresários e coisa, e patrocínio. Eu acho que o Juventude talvez até pode ganhar, né? Caxias, não dá, não vai. Imagina outro presidente, gastou um monte de dinheiro, não arrumou nada. E agora, como é que fica? A Juventude teria que reformular um monte de aspectos, um monte de lugares, fatores. Primeiro, buscar patrocinadores. O futebol de Caxias precisa, acho que, um pouco mais de investimento. Assim, não só da parte, talvez, de patrocínio, mas a própria, talvez, da torcida, alguma coisa que incentive o torcedor
o torcedor investir no clube. O futebol de Caxias, ele tá muito degradante, assim, ou seja, não tem um investimento nas categorias de base como deveria ser. Assim, ele devia investir mais na categoria de base, porque os jogadores que estão vindo aí, para mim, de fora, não estão com essa bola toda, entende? Está aí trabalhando muito. Eu gostei do pessoal que estava falando que tem que ter mais investimento, a torcida tem que acompanhar mais, o que falta, né, hoje em Caxias é exatamente isso. Ele falou ali também, um telespectador ali na categoria de base. O Juventude investe bastante em categoria de base. O Juventude faz muito tempo que tem categoria de base, não saberia dizer desde quando, né? Mas eu estou ali há 2 anos, mas a gente sempre deu muita ênfase à categoria de base. E a categoria de base está mostrando agora o que a gente está fazendo nesse campeonato, que a gente deixou o time profissional de férias para jogar com aqueles meninos aí. Vocês estão vendo aí o que os meninos estão fazendo. Acho que a meninada está bem, e que nem o Piglisso, talvez não seja a solução, mas pelo menos é um início, né? E aí o Juventude tem trabalhado muito para que isso aconteça. Mas a categoria de base é fundamental num clube de futebol. O Caxias hoje está com a base desativada em função de falta de recursos, mas a categoria de base ela não tem uma importância só na questão de formar atletas. Ela tem uma importância muito grande também de formar pessoas e pegar muitas vezes alguns que não têm condições muitas vezes ou de praticar um esporte ou até de dar continuidade ao estudo e agregar isso ao treinamento futebolístico, né? Então, a categoria de base, na minha ótica, ela é fundamental nesses 2 aspectos. Agora, em relação à dupla Caju, o que eu vejo hoje em primeiro lugar, é resgatar a credibilidade dos clubes em relação a investimentos. Tanto Caxias quanto Juventude, várias vezes tiveram apoio de empresas, tiveram apoio da comunidade, talvez um pouco melhor ou um pouco pior, mas aqueles que investiram, aqueles que apoiaram, não sentiram o retorno. Viram muitas vezes o dinheiro se esvair em coisas que não trouxeram resultado, coisas inócuas, coisas que não produziram o efeito desejado. Então, eu acho que o resgate da credibilidade da gestão é um passo fundamental para que os 2 clubes se fortaleçam e consigam crescer. Long black train keeps coming, long black train coming home. You must reach, keep running, so when your work will done, they will come, they will come. Long black train will come, they will come, they will come. Long black train will come. Long like the train keeps coming. Don't feel the pain is strong. Long like the train keeps coming. Long train, black train. Leave alone. Long like the train keeps coming. Long like the train comes. Nos ligar no telefone do 3218-2194, pode entrar em contato pelo nosso Twitter, @UXTV, ou pelo facebook.com/UXTV. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que o pessoal quiser fazer, aproveitar que o pessoal da dupla Caju está aqui também para perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade que eu leio ao vivo aqui durante o Rede de Olhares para o pessoal. Na verdade, é uma série que a gente teve a ideia de fazer junto com a equipe de esportes do Pioneiro, até para avaliar um pouco esse momento também. Acho que faz parte da nossa obrigação como jornalistas aqui da cidade também levantar algumas situações para que sejam discutidas, seja com o torcedor, seja com os dirigentes, mas principalmente com a comunidade caxiense como um todo. Essa série começou na semana passada, a gente continua com ela essa semana e também na próxima semana com mais algumas matérias. A gente buscou com os clubes algumas informações, também buscou alguns exemplos de fora do estado, ou mesmo aqui de Pelotas, que
em muitos momentos se aumentou essa rivalidade com o Brasil e Pelotas, e também eles enfrentam essas mesmas dificuldades que Caxias e Juventude. E também falando então dos clubes de Santa Catarina, que na próxima semana teremos essas matérias. Como que Chapecoense, Joinville, o Criciúma conseguiram esse caminho que a dupla Caju tanto deseja, né? De conseguir chegar numa Série B, quem sabe estar numa Série A, mas principalmente estar ali nessas duas principais divisões do futebol brasileiro. Eu acho que é uma questão de resgate, né? Eu acho que, falando pelo Juventude, mas vislumbrando também ao Caxias, nós temos obrigação, nós como diretores, resgatar a confiança do sócio e do empresariado caxiense. A crise do futebol ela é nacional, em alguns lugares mundial. Não é privilégio de Caxias do Sul passar por essa crise do futebol. Mas nós, como diretores e como executivos, nós temos por obrigação resgatar o futebol caxiense, que é um potencial. Acredito também, Marcos, que a solução não é de baixo para cima, e sim de cima para baixo. Eu acho que os clubes merecem uma atenção melhor da CBF, que é uma CBF rica, federações ricas e clubes de futebol pobres. E eu não compartilho com essa ideia. Eu acho que nós clubes, como afiliado da CBF, tem que ter um olhar, não solução financeira, mas normas nas quais nós, clubes, temos que se adequar e tomar responsabilidades para fazer a evolução do futebol brasileiro. Começando pelo Juventude, que é o nosso foco, né? Bom, Caxias trabalhando muito pé no chão, né? Um pouco mais perto, por favor. Com um orçamento, né, pequeno, procurando trazer atletas comprometidos, né, com a causa, para que se possa fazer um elenco forte, times competitivos, né? Acredito que não só o Caxias, mas no caso o Juventude também, pelo fato de ter pouco investimento. E é uma briga constante, uma luta constante no dia a dia, que comissão técnica e direção para conseguir contratar atletas que possam vir para a dupla Caju e fazer belos trabalhos, bons campeonatos, né? Consequentemente, almejando o acesso, até porque tanto Caxias como Juventude, na minha opinião, não merece estar na Série C. No mínimo, uma Série B. Esse é um assunto bastante polêmico, né, Marquinhos? Tanto a diretoria do Caxias como do Juventude, eles tratam desse assunto com muito cuidado, né? Porque fere alguns sentimentos de torcedores mais antigos, né? Mas é uma opinião bem particular de que é um momento de renovação. É um momento de renovação. Devido à situação financeira que Caxias e Juventude vêm atravessando, que a gente sabe que não é nem um pouquinho agradável, se ventilou a ideia, através de uma reunião que o ano passado, né, foi feita na Secretaria de Esporte e Lazer, com até então o secretário Washington, com o Citon, que é diretor, presidente do Caxias do Juventude, e ventilou-se a ideia, né, de viabilizar um estádio único. Sim, tivemos essa reunião, a gente sabe que foi um início, mas eu acho que, além de pensar somente na questão estádio, eu acho que o Caxias e o Juventude, não só os torcedores, mas as direções de Caxias e Juventude, poderiam em alguns momentos juntar alguns esforços. E eu sinto agora como torcedor também que falta em alguns momentos algum dos lados puxar realmente alguns assuntos, inclusive para trocar ideias não só com o setor público, mas com a iniciativa privada. A gente sabe que tem muitas empresas que investem em Caxias do Sul, que não são de Caxias do Sul, mas que poderiam estar ajudando o Caxias Juventude. Porém, muitas vezes se visita ou se pensa individualmente. Eu estou meio por fora dos times aqui de Caxias. Eu não sei se eles têm atleta, ou eu não sei como que falta. Na realidade, não tenho opinião formada ainda a respeito disso aí. Não, pior que não. Só trabalho. Ultimamente eu não consigo ver nada de futebol, cara, ultimamente. Velho. Mas eu pouco conheço. Eu vim em dezembro pra cá, pouco conheço. Eu não tenho ido nos estádios ali. É que faz tempo que eu não tô acompanhando o futebol ali, né? Não posso te dizer nada, né? Pro Juventude. Eu acho que ele tem que progredir mais, o coitadinho, né? Olha, eu torço pros dois. Eu sou de Caxias, né? Eu acho que tem jogador muito incompetente também, né? O jogador que é para fazer a frente, eu digo assim, os camisa 10, os meia que são...
Eu acho que eles põem muito fracos, cara. Ah, tem que contratar jogador bom, né? Tem mais garra, assim, né? Não é tanto salário, assim, né? É mais, assim, tem mais vontade para jogar, né? Tá faltando deixar de lado as vaidades. E jogadores também, hoje em dia, salário atrasado. O que vai se esperar? Quem é que quer salário atrasado hoje em dia? Nenhuma empresa, né? Imagina futebol. Eu não sei muito explicar para vocês. Eu acho que eles deviam treinar mais. Não adianta tu ter uma base boa, um goleiro bom, ter a zaga boa e o meio campo que quer para carregar o piano, para largar os caras pifadas. Ruim, né? O pessoal, tipo, na frente ele não tá fazendo gol, né? Tá bem complicado o troço. Eu acredito que, primeiramente, se debate, né? Acho que tem que se fazer mais vezes, se tiveres a oportunidade, né? E porque Caxias e Juventude pode dar muito lucro para a nossa cidade, né? E realmente se colocar num patamar melhor no futebol brasileiro, que é unânime, pelo menos numa Série B. Peri. Eu vejo uma coisa muito interessante, que é a questão desse estádio, tá? Mas tem uma observação que dessa cidade de Santa Catarina, todas têm apenas um time. Não estou dizendo que tem que unir. Todas têm um time e toda a comunidade torce para aquele time. E nós somos e o poder público, nós somos uma cidade de 500 mil habitantes, que é a única do Brasil que quer ter 2 clubes, tá? Numa Série B, numa Série A, porque outras cidades, as que têm, são cidades com mais de 1 milhão de habitantes, certo? Então isso é uma diferença muito grande. A gente fica olhando para quem? Quem é que está na nossa frente? É a dupla Grenal. Então nós vamos disputar com a dupla Grenal ou entre nós, como o Pico lhe falou antes? Obrigado, Marquinhos, pelo convite. É sempre muito importante esse tipo de debate. Espero ter novas oportunidades e já com algum sinal de evolução. Certo. Paulo Turra. Eu, como técnico do Caxias, desejo um 2015, pode ter certeza, torcedor do Caxias, 2015 de muita felicidade. E o 2015 seja muito melhor do que está se encerrando 2014, né? É um ano de reestruturação das 2 equipes e, com certeza, eles, tanto o Piccoli como o Paulo Turra, contarão com o apoio da imprensa aqui de Caxias. Como o Rafael bem falou, a gente está trabalhando junto com eles para que a gente tenha um 2015 muito melhor. O programa fica por aqui, terminamos com Lennon Zé. Até a próxima. Just give me a drop all on time. Well, I got my horses going 2-2. You got my horses going 2-2. Somebody else don't took my love from you. Days are gone. If you don't believe I'm leaving, count the days are gone. I still see your daddy. I believe in Jordan more. Well, got my horses going 2-2. Got my horses going 2-2. Somebody